Gostaria de agradecer ao Grupo de Fígado pelo convite da gente estar aqui hoje discutindo a CLF, né? Um tema tão relevante e difícil para o especialista e para o não especialista. Eu vou me apresentar. Eu sou Alice Oliveira, sou intensivista e hepatologista e atuo há muitos anos na área de hepatologia, transplante, conjugando essas duas áreas. E tenho orgulho de aprender também com os professores, a gente discute bastante sobre os temas difíceis, né? Com certeza. Venho hoje com o doutor Ângelo. Para mim é um prazer muito grande estar contigo, Alice, e também agradecer ao Grupo do Fígado por essa oportunidade. Eu sou Ângelo Alves de Matos, sou professor titular da Universidade de Porto Alegre, na Universidade Federal, e atuo muito na parte da pós-graduação, e esse é um tema, realmente é um tema apaixonante e desafiante, né? Desafiante porque de difícil definição, de péssimo prognóstico, eventualmente, se não bem tratados os pacientes, e de frequência muito elevada. Nós temos, digamos assim, estudos, por exemplo, tem uma revisão sistemática que avaliou ao redor de 140 mil pacientes, e mais ou menos 30% dos pacientes com doença descompensada, de forma aguda, apresentavam a CLF. Esses pacientes tinham uma mortalidade muito elevada, em 28 dias. A causa mais frequente que precipitava a CLF era a infecção. E o órgão, digamos assim, extrahepático mais frequentemente acometido era o rim. E, dentre esses estudos, tem vários outros estudos mostrando que é uma situação bastante frequente e que sempre está aliada, até por definição, de algumas definições, a uma elevada mortalidade. Em falar em definição, como é que tu vês a definição dos pacientes com a CLF? Como que tu caracterizas esses pacientes? Eu acho que essa é uma visão que nós passamos a ter depois que caracterizamos melhor a ocorrência da CLF, de que alguns pacientes vão evoluir com uma sequência de disfunções orgânicas, disfunção renal sendo a mais frequente, mas que pode evoluir com disfunção de coagulação, neurológica, por encefalopatia, disfunção hemodinâmica. Na verdade, eu acho que a identificação precoce desses riscos e a caracterização desde o início da internação de um cirrótico que interna com uma descompensação aguda dessas disfunções orgânicas permite que a gente identifique precocemente e uma evolução desfavorável, que seria uma evolução justamente de ACLF, disfunções orgânicas sequenciais. Não, tá perfeito. As definições, elas são complexas, né? Porque tem mais de uma, digamos assim, origem de definição, tem a asiática, tem a americana e tem a europeia, né? Nós nos filiamos mais do CLIF, né, que é a europeia, e que traz como definição o deterioro da função hepática, né? Geralmente decorrente de um fator precipitante, que é a infecção ou o álcool, com falha orgânica extrahepática e com elevada mortalidade em 28 dias. E a esse respeito dessas três definições, a primeira definição, ao menos historicamente, é asiática, nós fizemos um trabalho alguns anos atrás, vendo qual a melhor definição, se é asiática, americana ou europeia, na predição do diagnóstico em relação à mortalidade desses pacientes. E a curva ROC, quando comparamos essa casuística pelas três definições, a que melhor prediz a mortalidade é a europeia. Então, esta é a linha que mais seguimos. Embora isso é um processo que é um processo muito dinâmico. Em 2024, em Kyoto, teve uma reunião de consenso e a sociedade asiática tenta trazer a sociedade americana e europeia para tentar uma definição em comum, o que até hoje não se conseguiu com muita precisão. O ano passado, Bajá publicou um estudo no Gastroenterology
uma definição que conflita um pouco em relação à definição do Clift, e mais recentemente agora está ocorrendo uma reunião de consenso com as 5 maiores e mais importantes sociedades do mundo, né, que é a europeia, a americana, a latino-americana, né, a asiática e a africana, para tentar fazer um consenso statement, para definir melhor essa doença. E talvez a partir daí nós tenhamos uma padronização da definição, o que vai ser importante, inclusive para a realização de trabalhos e para o diagnóstico, né? Porque o diagnóstico é um problema, né? Então, eu acho que isso aí talvez traga uma facilitação de todos nós frente a esses doentes, porque, como tu disseste, o paciente com doença hepática crônica avançada, ele passa por uma escada prognóstica, né, desde a doença compensada, a doença descompensada, instável, estável, tem a descompensação adicional e o último degrau da gravidade é a CLF, que tu, como intensivistas, deves encontrar com alguma habituidade nas UTIs. Eu acho que, na verdade, a doença hepática, embora nós tratemos bastante e tenhamos na nossa vivência de ambulatório, nos hospitais gerais ela passa muito despercebida às vezes. E o doente interna, não há um reconhecimento precoce, não há um reconhecimento inicial da doença hepática ou da gravidade. E muitas vezes ele chega à UTI ou chega no centro de referência já tardiamente, grave, porque não foi reconhecida inicialmente. Então, existe um pouco essa barreira, né, de educação em relação à identificação da doença hepática e dos riscos. E eu acho que os critérios, a gente passa por isso na insuficiência hepática aguda também, né, de populações um pouco diferentes, Sim. de etiologias diferentes. Então, existe uma diferença de perfil. As classificações, elas, por serem diversas, dificultam um pouco na hora de decorar várias classificações, então escolhe uma. Eu, pelo menos, assim, escolhe uma, tenta seguir aquela. É óbvio que, do ponto de vista acadêmico, quando a gente vai pegar a nossa casuística como, como educadores e como pessoas que refletem na especialidade, a gente tem que comparar, chegar no melhor acurácia, mas escolhe uma para seu hospital, para o seu grupo. E acho importante, Alice, esse detalhe que tu falou do ambulatório, porque na realidade nós publicamos o ano passado, embora um estudo retrospectivo, mas terminamos agora um estudo prospectivo, e nesse estudo retrospectivo em ambulatório, seguindo, digamos assim, pacientes com cirrose, nós observamos que ao redor de 25% dos pacientes acompanhados por mais ou menos 7 anos, no decorrer do acompanhamento, alguns deles vinham 25%, né, alguns deles, é bastante, terminaram tendo a CLF. Uhum. Né? E nessa casuística retrospectiva, os fatores preditivos de ACLF eram o CHILD, quanto maior a disfunção hepática, e também a presença de anemia, que nos pareceu interessante. Uhum. E mandamos agora para o Congresso Europeu, um trial daí prospectivo, com um número bem mais substantivo de pacientes, quase 900 pacientes avaliados prospectivamente, também de ambulatório, mostrando que uma parcela desses pacientes bem menor do que essa que eu acabo de referir para vocês, mas ainda assim significativa, desses pacientes pode fazer a CLF. Então é importante que quando nós estejamos atendendo um paciente com cirrose, também a gente tenha esta visão que esses pacientes podem descompensar e descompensar dentro de da forma mais grave, da forma mais dramática, que é os pacientes com a CLF. E aí, nesse sentido, quando tu te deparas com o paciente, qual a importância em relação assim, ao tratamento? Quais seriam as considerações que farias em relação a isso? Eu acho que a suspeição de infecção e o rastreio precoce, eu acho que o papel do hepatologista nesse momento de agravamento do doente é muito importante, ajudando a orientar a equipe, porque a equipe generalista não tem tanta experiência no manejo, então a gente tem a terlipressina no sangramento agudo, também na disfunção renal aguda pela hepatorrenal.
as medidas em relação à encefalopatia que também podem ser específicas, às vezes a gente precisa, né, intervir e fazer medicações com que a equipe não tem tanta experiência e identificar se aquele paciente for um paciente elegível para transplante, se ele for um paciente que não tenha grandes contraindicações graves, a gente perceber que ele vai ter uma janela também antes de um agravamento maior, né? Então, que a gente tem que trabalhar junto, fazer, obviamente, que o rastreio e tratamento da infecção de acordo com os padrões locais, prevenir as disfunções secundárias, o uso da amina vasoativa, seja da terlipressina em quem tem acesso à infusão contínua, noradrenalina, ressuscitação volêmica parcimoniosa. O suporte desse paciente é um suporte cuidadoso nessa fase para que ele não evolua com uma gravidade excessiva, né? Eu estou totalmente de acordo. Eu acho que esses são os passos que a gente sempre deve estar atento, né? Quer dizer, se tem um fator etiológico, um vírus B, sei lá o que for, tratar, né? Depois tratar os fatores precipitantes, que tu muito bem colocas aqui, referindo à infecção, que é o fator precipitante que mais nos preocupa no paciente com cirrose, e também colocas de forma muito sábia o fato de saber qual, digamos assim, qual a bactéria que está naquele ambiente, porque nós temos padrões epidemiológicos do ponto de vista bacteriológico distintos, né? Dependendo do hospital, e hoje o que muito nos preocupa e nos assusta são as bactérias multiresistentes, que cada vez aumentam mais, né? E cada vez trazem um pior prognóstico ao paciente, né? Então, uma vez tratada a eventual causa ou afastada, no caso do álcool, né? Tratado o fator precipitante, o fator de suporte das falências, né? A falência renal, como tu colocas, falência circulatória, se o paciente está em encefalopatia ou não tratar, falência respiratória, que é um problema grave nesses pacientes, né? E dependendo do grau de ACLF do paciente, ao menos pela classificação europeia, a gente considera a 1, a 2 e a 3, né? Quando a 3 é que tem 3 ou mais falhas orgânicas, que é a que mais gravidade traz ao paciente. E tu precisaste de forma muito coerente que nós temos uma janela muito curta, em geral uma janela de uma semana, para tentar ver qual o paciente que vai ter essa evolução ruim, porque esse paciente é o que tem que ir para transplante. Então, nós temos que estar muito afiados em fazer esse diagnóstico, porque a perda de tempo em relação a um diagnóstico tardio certamente poderá favorecer a futilidade do tratamento e ao óbito do paciente. Então, esses dados são muito importantes que tu nos traz. E é uma síndrome sempre complexa, difícil, mas que eu acho que havendo esse diálogo próximo do hepatologista com a equipe, havendo sempre a busca das causas reversíveis e a identificação de um agravamento posterior, nós conseguimos intervir, pelo menos diminuir a mortalidade ou diminuir eventos que seriam preveníveis, né, durante aquela internação. Agora, eu gosto de discutir com você do ponto de vista privado o uso de albumina, né, nesses pacientes, que é um tema que a gente discute em congresso, que discute com gestores de hospital, e que eu acho que tem um papel muito importante na hipovolemia, na disfunção renal. A albumina, especificamente assim, no paciente com ACLF, a gente tem sempre que ter cuidado, porque a gente procura usar a albumina a 5%. Quando a gente vai fazer reposição volêmica no paciente que está séptico, né? Não usar 20%, que é aquela que a gente usa nos pacientes com injúria renal aguda, porque para recompor a volemia desses pacientes, isso pode ser uma carga excessiva. Mas a albumina, enfim, nós sabemos que ela é importante, mas sempre tem que ter o cuidado, porque tem, como todo medicamento, sempre tem os eventuais problemas, né? E a congestão é um dos problemas que eventualmente a gente tem que cuidar. Mas eu acho mais importante de tudo é que a gente saiba que esses pacientes têm indicação de transplante, mesmo o ACF3, que seria, digamos assim, o mais grave, né?
Então, quando tem falha de 3 órgãos, né, e quando tem digamos assim, um score do CLIF abaixo de 64, eu acho que esses pacientes devem ser levados ao transplante, e o transplante deve ser o mais rápido possível, né? Porque quanto mais tempo nós postergarmos, o ideal é fazer na primeira semana o transplante desses pacientes, né? Já existem trabalhos mostrando que fazer uma semana ou em até 30 dias, digamos assim, a mortalidade ela é diferente nesses pacientes. E isso nos traz um problema porque nós não temos, em relação à ACLF, uma pontuação excepcional, uma priorização como nós temos em determinadas doenças do fígado que vão a transplante. Porque se esses pacientes são transplantados com agilidade, o prognóstico desses pacientes, curiosamente, ele é muito bom, né? Tem estudos mostrando assim que eles podem ter uma sobrevida que pode chegar até 80% em um ano, o que é uma sobrevida impensável em relação a um paciente de tal gravidade que iria ao óbito se não fizerem nada, 80% vai ao óbito. Né? Então, realmente, a gente ter esse cuidado, eu acho que é uma coisa importante. Seria justamente o evento mais catastrófico, mais letal possível na história do hepatopata. A gente tem uma janela para intervenção, a gente está atento principalmente no paciente que, né, a disfunção hepática é mais grave, né, a bilirrubina mais alta, grau de encefalopatia, quer dizer, as disfunções primárias hepáticas e somadas a outras disfunções, evitar que chegue nas múltiplas disfunções, sim, né? Sim, então... isso eu acho o principal. Eu acho assim que como mensagens que seriam importantes ficar, eu diria que sim, que saber que é uma situação frequente, né, isso eu acho que é importante, saber que é uma situação frequente de elevada letalidade, né, que nós tenhamos, digamos assim, um critério diagnóstico, e hoje, ao menos o que eu sigo, é o critério europeu, né, saber que esses pacientes, mesmo quando têm um maior comprometimento, eles podem ser beneficiados com um transplante de fígado, né? Então, que nós tenhamos pressa em fazer esse diagnóstico, e a janela desse diagnóstico ela é muito curta, é uma semana, chamada janela de ouro. Se nós postergarmos esse diagnóstico, esse paciente terá um prognóstico, digamos assim, muito difícil, e daí podemos entrar na futilidade do transplante, né? Então, a futilidade ela deve ser observada caso a caso, mas nós temos situações que realmente esses pacientes não resolvem ficar mais em UTI. Porque uma troca gasosa ruim, sim, com exatamente. estabilidade de dose alta de aminas. Isso, então esses pacientes muito graves que se perdem a oportunidade, não conseguem ser transplantados. Então, até o ficar na UTI se torna fútil. Então, nós temos que ter toda essa atenção. E talvez, como sonho, né, que esses pacientes possam ter um critério de priorização para transplante. Quer dizer, que eles tivessem uma pontuação que um órgão chegasse a ele, talvez com a mesma agilidade, ou próximo dos pacientes com hepatite fulminante. Eu acho que seriam essas considerações que a gente poderia fazer de maior relevância. Eu acho que sim. Vamos cuidar dos nossos hepatopatas graves, né? Isso mesmo. Então tá, eu acho que foi ótimo conversar contigo a respeito. Espero que a gente tenha passado uma mensagem que todos possam aproveitar. Lembrando, então, que é uma situação frequente e que é uma situação que deve trazer a atenção de todo o hepatologista. Muito obrigado por conversar conosco. Acho que foi um prazer. Mais uma vez agradecemos nós dois ao Grupo de Fígado que nos proporcionou o privilégio de estar passando essa mensagem para todos vocês.